Olá, sejam todos muito bem-vindos. Alguns amigos vêm me perguntando insistentemente acerca da utilização de máquinas virtuais nos nossos computadores e nossas plataformas domésticas. E por que isso é importante? Como isso nos afeta? E por que me perguntam sobre isso? Eu tenho por hobby, entre tantos hobbies, alguns normais, outros um pouco mais esquisitos, dissecar vírus, cavalos de Troia e técnicas de invasão. Eu ofereço o meu computador como cobaia para ser infectado, para ter os dados manipulados, mexidos, para entender como as infecções e como as pragas e como as técnicas de espionagem furtivas, espúrias e ilegais funcionam. É óbvio que eu não sou maluco de colocar o meu computador físico para isso. E também não vou comprar um computador só para fazer isso, não é preciso. Eu consigo simular um computador com qualquer sistema operacional dentro do meu computador físico, como se fosse uma caixinha fechada, e ali dentro, num ambiente controlado, fechado, simulado, eu consigo infectá-lo, observar a infecção e depois, quando eu destruir a minha máquina contaminada com dados para teste, eu simplesmente apago. Eu derrubo essa máquina virtual e faço outra, e outra, e outra. Sem que a infecção transborde para outras máquinas que estão funcionando virtualmente na minha plataforma e podendo observar vários tipos de ataques, vários tipos de ação de cavalos de Troia, vírus, ataques de negação de serviço, etc., como já tratado no outro vídeo em que falamos sobre crimes por computador. É ali que eu os testo. Mas como assim máquina virtual, caixinha, o que é isso? Uma coisa muito bem bolada do mundo da informática é isso, e eu incentivo muitas pessoas a usarem e incentivo você a utilizar. São produtos como se fossem aplicativos que você instala em seu computador, não importa as plataformas, se for Linux, Unix e seus sabores, Mac ou Windows, não importa. Você instala esses aplicativos, vamos assim tratá-los, e eles criam computadores virtuais. São as chamadas VMs, ou Virtual Machines, ou máquinas virtuais. E inicializa como se fosse um computador normal, você dá boot, carrega driver, tudo, você simula que é um computador de qualquer tamanho que você deseja simular, obviamente que do tamanho para menor do que o seu fisicamente, que é onde vai estar rodando a máquina virtual. Você cria ali uma maquininha com 1 GB de memória, um pouquinho de HD, instala ali um Linux. Aí cria uma outra com um pouco mais de memória, instala um Windows. E assim você pode vários tipos de Linux para testá-los, vários sabores do Windows, várias versões, não importa. E você dá boot em todas elas na sua máquina, em várias janelas, se você quiser, ou numa janela ocupando toda a tela. E essa máquina é uma máquina completa. Os aplicativos ali instalados, simulador de voo, o jogo, planilha, eles se comportam e pensam que estão funcionando em uma máquina real. Um hardware físico. Aliás, vale sempre aquela diferença do hardware e do software. Hardware, software. Para não ter mais dúvida, o hardware é aquilo que você chuta. E quando você ficar louco da vida, o software é aquilo que você xinga. Pronto. Então, não há mais dúvida em relação a isso. Superada a definição, os aplicativos pensam que é um hardware. Mas não é um hardware. Olha que interessante. Não é o que você chuta. É um software. É meramente aquilo que você xinga, simulando um hardware. Isso são máquinas virtuais. As aplicações são infinitas. Você pode criar ambientes separados. Por exemplo, para o seu filho, onde ele vai dar um boot na maquininha dele, que é toda fechada, que ele pode mexer, destruir, está aprendendo, está crescendo, colocar os joguinhos ali, e essa máquina virtual não interfere na sua máquina virtual, onde está o seu trabalho. Você pode criar uma máquina virtual para colocar um Linux, por exemplo, e erguer regras de firewall, testar, fazer e acontecer dentro da sua máquina, e, no entanto, a sua plataforma de trabalho, por exemplo, é o Windows,
Você então cria uma máquina virtual Windows e lá você instala o seu Windows. E esse Windows ele pode inclusive passar pelo firewall da outra máquina virtual. As possibilidades são infinitas. Você pode criar máquinas virtuais. Poxa, eu preciso específica versão do Windows para colocar aquele meu simulador de voo que só roda naquela versão. Vou comprar outro computador para colocar meu simulador de voo. Não! Cria uma máquina virtual dentro da sua máquina, só para colocar o simulador de voo. As possibilidades são infinitas. Você consegue brincar com aplicativos perigosos dentro de máquinas virtuais. Se você é adepto a navegar na Deep Web, você pode criar uma máquina virtual só para navegar na Deep Web. Coloca lá o Tor, que é o navegador, e você não contamina as outras máquinas de trabalho. E o mais engraçado, o mais interessante, o mais importante disso tudo, você uma vez criada a máquina virtual, você pode criar uma cópia dela, um snapshot, capturar e guardar. Fez besteira, destruiu, vou ter que formatar o meu computador, perdeu o final de semana inteiro. Calma. Existe uma cópia congelada daquele seu computador virtual, ali guardado no arquivo. Você só traz ele de volta, sua máquina volta inteirinha a funcionar. Você pode destruir quantas vezes quiser essa máquina. E mais, vou trocar de computador. Você simplesmente instala o gerenciador de máquina virtual e traz para dentro dele aquele snapshot, aquela máquina virtual, ela dá um boot normalmente, como se nada tivesse acontecido e funciona perfeitamente sem ter que reinstalar quase nada. Um outro driver deve ser adaptado ali. Bom, e quais são esses milagrosos aplicativos de gerência, de gestão de máquinas virtuais? Eu indicaria os dois mais famosos do mercado, funcionam praticamente em qualquer plataforma, para uso doméstico, o VMware e o Parallels. Ambos são excelentes. Você pode baixar até versões de teste, brincar, aprender a utilizar, ver como funciona, instalar várias versões do Windows, várias máquinas virtuais do Linux. Se você tiver um Mac, você pode instalar, eles têm versões até mais profissionais, você pode colocar até várias instâncias do seu OS X, do seu sistema operacional e dar boot em várias instâncias até ao mesmo tempo dentro do seu Mac. Dentro do Mac rodar o Windows nativamente sem nenhum problema. Em várias versões do Windows. Quero testar o Windows novo, vai lá, baixa dentro do Mac. Dentro do Linux, quero testar, quero rodar Virtualize sem nenhum problema. Quero virtualizar o Linux dentro do Mac ou do Windows também sem nenhum problema. VMware e Parallels são as dicas porque são os mais simples de utilizar, não requer muito treino, muita prática. Eu vou colocar aqui o link para download do Parallels. Um link idôneo. Cuidado ao baixar aplicativos inidôneos. Não sabe a fonte, não baixe. Eu vou colocar um link idôneo do Parallels. Quem quiser testar, recomendo. É um dos melhores, é o meu preferido. Entre os dois, o Parallels acabou conquistando o meu coração. E aqui está o link para download do Parallels. Um link idôneo. Eu já tratei esse link, testei, vi a fonte. Podem confiar que não tem vírus, não tem pegadinha, esse link é absolutamente seguro. Divirtam-se, criem máquinas virtuais, entrem no mundo da virtualização e criem suas próprias nuvenzinhas locais também. Esse vai ser um assunto para outra oportunidade. Cloud Computing, nuvem, virtualize-se. Até logo!